Aleluia. Nós, pastor Arnóbio comigo, nós vínhamos orando para Deus nos dar um tema para trabalharmos em 2023. E chegava no coração dele, chegava no meu coração. E quando nós sentamos para avaliar como a situação do profeta Samuel, não é esse. Não é esse. Não é esse. Surgiram vários temas. E o Espírito ministrava aos nossos corações. Não. Não é esse. Até que chegou o tema que Deus quer que trabalhemos neste ano. Então, com a graça de Deus, nós estaremos trabalhando esse tema. Revestivos da armadura de Deus. Revestivos da armadura de Deus. Qual é o tema? De toda a armadura de Deus, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Então, queridos irmãos, o Éfeso era o mais importante centro comercial da Ásia Menor. Hoje, a moderna Turquia. Rotas de comércio regionais se estabeleceram ali. E a cidade possuía um excelente porto natural. Seu magnífico templo dedicado à deusa grega Ártemis, ou Diana para os romanos, era conhecido por todo o mundo helênico como um centro de culto pagão e artes de magia. Você vai encontrar essa anotação em Atos 19. E o apóstolo Paulo, ele visitou Éfeso no final da sua segunda viagem missionária. Foi ali que ele deixou na cidade Priscila e Áquila para continuar o seu ministério. E ele passou 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho. Então, Éfeso se tornou um centro de irradiação do evangelho para o resto da província. Irmãos, é tremendo. Quando nas nossas saídas de Rio Largo, que alguém começa a falar de Rio Largo, e eu fico me lembrando
desse tempo. Como Deus tem usado os cristãos em Rio Largo para alcançar muitos povos. Então, o ministério de Paulo, fortalecido pelo Espírito, foi marcado por milagres poderosos. O que é que nós, rio-larguenses, precisamos fazer para Deus? Aleluia. Nós não devemos nos conformar com o que somos. Né? Nós não devemos nos conformar. Tudo o que nós fizermos para o reino de Deus é pouco. Devemos entender que nós somos servos. E que o servo faz aquilo que o Senhor manda. E às vezes não passa disso. Por mais que façamos para Deus, somos considerados como servos inúteis. Irmãos, se formos parar para meditarmos no projeto de Deus para a humanidade, nós deveríamos nos jogar no reino, como Paulo fez. Nos jogar com um coração voluntário, sem nenhum interesse de retorno. E sim, por amor, por compaixão às almas. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão pregando o evangelho por amor. Eu estava vendo uma criança num ponto de venda, no meio do caminho. Quando os carros paravam, eu acho que aquela menina devia ter uns 12 anos. Quando os carros paravam, ela ia vender o seu produto. E ali ela pergunta: você já conhece Jesus? Você já conhece Jesus? Essa é a nossa missão como igreja. Relevar Jesus a ser conhecido pela humanidade. Nós sabemos que quando dispomos o nosso coração para fazermos a obra do Senhor, a bênção de Deus, elas nos acompanham, porque Deus é justo e fiel. Porque eu sou testemunha em loco do que Deus fez na vida do pastor Arnóbio. Para ele
entrar no ministério, Deus precisou puxar o tapete dele. Porque ele era orgulhoso. Ele não era arrogante, mas ele era orgulhoso. E ele dizia: vou nada colocar gravata e camisa social para ficarem me taxando aí de ladrão. Eu invisto no que for possível, preciso. Mas eu não coloco roupa de obreiro. E ali em São Miguel, ele gerenciava uma das lojas do Bom Preço. Deus começou tirando ele daqui, né, da B14, na Macedo, né? Começou tirando daqui, de uma loja grande, e levou para um lugar pequeno, lá no interior. Amados irmãos, e ali, Deus me colocou para trabalhar no hospital, na Santa Casa ali, São Miguel. Porque eu já tinha feito um curso de atendente de enfermagem. E naquela época, ingressava, né, com o curso de atendente. E ali eu ingressei. Quando o Senhor me instalou lá no hospital, o Senhor puxou o tapete dele. A casa que nós morávamos era do Bom Preço. Aí chega a empresa, vai, sai, desaparece daqui, não serve mais. Mas o que Deus faz é bom. Né? É perfeito, é agradável. Mas tinha a indenização. Uma boa indenização. Nós tínhamos uma casa lá no Benedito Bentes 2, no Guaxuma. Que ele queria montar um supermercado. Agora você é dono de supermercado. Ele tinha experiência, ele já tinha sido gerente de expedição. Compra e venda. Então vamos montar o supermercado. E eu disse: Anóbio, vamos fazer o seguinte. Vamos orar a respeito disso. Você, desde antes, você já queria montar um supermercado. Você já pedia ao Senhor uma casa de esquina. Se fosse a vontade de Deus, Deus desse a casa de esquina. Mas quando saiu a casa, veio a casa do meio. Um lote com 3 casas. E a dele, a nossa, foi a do meio. Vamos orar a respeito disso. Faz o seguinte. Pega o dinheiro, deixa o dinheiro lá na poupança, que na época era bom, né? E vamos orar mais a respeito. Amados irmãos, foi nesse período em que ele estava desempregado que Deus mais o usou. Ele começou a receber muitos convites. Ele começou a ir para tudo quanto era vigília. Aí começou a busca. Começou a busca.
E foi nessa busca, irmãos, 5 anos. Olhe, sabe, eu precisar trabalhar, porque para não perder a nossa casa, eu coloquei a minha mãe para morar na casa, para não perder a casa. Então, o meu salário, eu tinha que sustentar a minha mãe. E fazer o básico para os meus filhos, que eram muito pequenos. E as demais coisas, reposição. Sabe aquela música da vez debaixo da cama, meu Deus, se acaba tudo. E as coisas começaram, e nós não tínhamos condições de repor. Eu tinha 3 crianças pequenas. O Anderson achou de subir no armário. E eu, Anderson, por que você foi subir nesse armário, menino? E o que tinha de quebrar, o armário virou. E ele foi jogado para a direita. O que tinha de quebrar, quebrou. E agora, vamos comprar na feira livre canequinho de plástico e prato de plástico, porque só ficou os talheres. Eu não sei como foi o negócio daquele. Eu não podia receber ninguém, eu não podia nem dar um copo com água. A Marlene é testemunha, porque a Marlene passou por isso conosco. Ela passou 16 anos, foi ela quem me ajudou a criar os meus filhos. E nós começamos aquele processo, irmãos, de lapidação. Porque Deus viu em Arnóbio, viu em Antônia, 2 joias brutas de grande valor. E Ele nos colocou ali na sua refinaria. Passamos pelo fogo. Uma certa vez nós estávamos fazendo uma construção. E o Anderson estava na área da casa brincando. Ele e os meus 2 sobrinhos. E eu estava fazendo a alimentação dos trabalhadores. O Arnóbio estava batendo bloco. Foi um processo tão, irmãos, assim, olhando do lado social, tão humilhante. Socialmente olhando, né? Uma pessoa como ele, de repente ele fazendo trabalho de pinhão. Se nós não tivéssemos passado por tudo que passamos, hoje eu não estaria aqui. Deus começou a abençoar o pastor Arnóbio. E o pastor Arnóbio começou naquela busca. Numa condição, irmã Jacina, que Arnóbio não podia muitas vezes falar o português. Quando ele abria a boca, ele falava em línguas estranhas, de tão cheio do poder que ele estava. Porque ele foi despojado de todo o
desejo que estava no seu coração comigo. O Senhor nos tratou. O Senhor nos preparou. Nós íamos para lugares, eu subia em caçamba. Como era difícil. Pastor Arnaldo pedia a bicicleta dos irmãos emprestado. A Sandra conhece um pouco ali de São Miguel. Nas fazendas. E ele saía de bicicleta, saía a pé. E eu junto. Quando eu não estava no plantão, eu saía junto. Então, amados, nós fazíamos a obra do Senhor, de coração. Nós não fazíamos por isso. Entrou em nós um sentimento de gratidão pela nossa salvação, pela paz que nós tínhamos na nossa alma, no nosso espírito. Aquela paz que nós podíamos nos deitar e dormir o sono do justo, sem nenhuma preocupação com nada. Não tinha conta de banco para se preocupar, não tinha cartão de crédito, não devia agiota para manter o padrão, né? Para pegar dinheiro emprestado para manter o padrão, não tinha nada disso, irmãos. Tudo que nós queríamos, era o Senhor quem fazia. Em qualquer situação, todos nós buscávamos ao Senhor. Todos nós, o nosso plano de saúde era o óleo da unção. Aleluia! E os meus filhos, eles tinham um plano de saúde na época do pai, quando o pai era funcionário. Mas agora ele tinha o médico, eles tinham o médico dos médicos. Foi assim o começo da nossa jornada. Quando nós dispomos o nosso coração para fazer a obra do Senhor, com amor, com sentimento de gratidão. E era assim que Paulo fazia. Paulo, ele era um grande homem, né? Então, queridos irmãos, Deus, ele deu grandes livramentos. Neste dia que nós estávamos fazendo esse trabalho da construção de igreja, que os meus filhos estavam na porta brincando na área, eu só ouvi o estrondo. Quando eu saí, e os gritos, né, das pessoas. Quando eu saí, eu vi que um trator tinha descido sem freio e tinha entrado na varanda, na área da minha casa. Eu fiquei procurando os pedacinhos ali das roupas dos meninos. E eu comecei a gritar: Jesus! E o meu filho? E o meu filho, Jesus!
E daqui a pouco vem a Nóbio pegado nas mãos do Anderson e do Jefferson e do Júnior. E ele disse: nega, olha aqui, os meninos estão aqui. E eu disse: glória a Deus. Como foi isso? Que eles estavam aqui nessa área. Ele disse: o Senhor mandou eu descer dessa laje. E disse: vá lá na sua casa e tire as crianças de lá. E eu tirei. E eles estavam lá em cima da laje comigo. Amados, que haja um reconhecimento sincero em nós, em fazermos a obra de Deus por gratidão, pelo que Ele fez por nós, que foi morrer lá na cruz para nos garantir a morada nos céus. Então o ministério de Paulo foi fortalecido pelo Espírito e marcado por milagres poderosos. Está registrado lá em Atos 18, versículo 18 e 20. E diz mais que um grande número de pessoas se converteu a Cristo. Então, queridos irmãos, durante o seu tempo em Éfeso, começou a acontecer grandes perseguições. Foi por isso que ele escreveu essa carta. Aleluia! Então houve um grande tumulto, instigados, sabe por quem? Instigados por feiticeiros. Não é isso que está acontecendo no Brasil? Um grande tumulto instigado por feiticeiros. Mas nós não temos o que temer, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que é o que os feiticeiros faziam? O negócio deles era prejudicar os cristãos, para que eles renunciassem às suas práticas. Por quê? Porque eram muitos. Por onde Paulo passava, havia um arrastão de salvação. Por quê? Porque era homem cheio do Espírito Santo. Porque tinha poder e autoridade na vida. Será que não vai ter, Jeane, uma busca maior da nossa parte com essa perseguição que chegou para o Brasil? Irmão, nós oramos, nós jejuamos, consagramos para que essa situação não chegasse. Mas Deus permitiu que chegasse.
E agora? Está com medo? O amor lança fora o medo. Não tem mais. É o que diz o Senhor. Eis que eu estou convosco. Há um grande propósito com a igreja brasileira, irmãos. Então, Deus quer nos usar. Só há o avivamento se houver a perseguição. Quarta-feira foi o nosso trabalho de encontro com Deus, né? Da intercessão. É só 1 hora de intercessão, irmãs. 1 hora. As irmãs fazem as intercessões e mandam para o grupo. E eu saio distribuindo entre os grupos da Alfadril. É um trabalho muito lindo. Eu me edifico com as orações que muitas irmãs fazem. Orações do Espírito. E eu fico confirmando, sim, Jesus. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Confirma, Senhor. Amém, meu Deus. Faça assim, meu Deus. A gente fica confirmando. Mas quando foi quarta-feira, irmã Hélida, quantos áudios chegaram? E eu não pedi nada. Às vezes eu fico, irmãs, manda os áudios. Eu digo, eu não vou pedir mais não. A obra do Senhor, ela é feita de forma voluntária. E ela tem que ser feita de todo o coração. A palha, ela vai para o fogo para ser queimada. E eu não preciso adular seu ninguém para fazer a obra do Senhor. Está aqui, ó, é a oportunidade. Vamos fazer. Estamos aqui para fazer. Agora, nós não podemos ficar adulando ninguém para fazer a obra do Senhor, não. É obrigação nossa. Nós temos que nos conscientizar que fazer a obra do Senhor, obedecer ao ID, né? Que é o mandamento, ó. Obedecer ao ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. De pessoas da liderança, irmã Hélida, só uma. De liderança maior de igreja, só uma. Irmã mandou o áudio. Gente, é importante pesquisarmos os fatos atuais. Nós somos a igreja, nós temos que pesquisar, estar atualizados. Não adianta fechar os olhos, porque, ó, enquanto a gente vacila, o inimigo avança. Ele é astuto. E ele sabe que os dias deles estão contados e ele não perde tempo por isso. E ele sabe que não pode perder tempo. Ou meus dias estão contados. O lago de fogo me espera e eu não posso perder tempo. E porque a igreja do Senhor está perdendo tempo. Jesus pegou 3 discípulos e subiu com eles ao monte da oração, antes da sua crucificação. Ele subiu ao monte.
E eu trouxe vocês para orarem comigo. E começou a guerra. Numa certa altura, aí diz, né, na primeira, na terceira, na quarta vigília, né? Quando Jesus levantava a cabeça, os discípulos estavam dormindo. Todas as vezes que Jesus levantava, que cessava, né? Aquele momento, eles estavam dormindo. Aí veio uma pergunta. Qual foi a pergunta? Nenhuma hora podeis velar comigo? Nenhuma hora! Irmãos, nós não podemos negligenciar essa obra, não. Os anjos gostariam de estar aqui fazendo esta obra. Mas Deus concedeu a nós, os humanos, o dever. Foi por nós que Jesus morreu, igreja. O inferno está sendo povoado, igreja. Nós vamos permitir que o inferno continue sendo povoado. Quantas pessoas estão partindo sem Deus, sem paz e sem salvação? Orar, irmãos, passar o dia aqui. Eu penso, Jeane, que se Deus permitir que tire essas lives, os crentes voltam. Será? Porque é isso que está para acontecer, né? Já está sendo anunciado por aí. Né? É a censura das mídias. Porque agora assiste os cultos aonde? Em casa. No sofá, comendo pipoca, tomando café. Seu prato bom de inhame, olha, com charque que é bom. Na mão, olha. Isso é sacrifício, irmãos. Né? Não deixa a zona de conforto para vir para o santuário. Eu fico vendo aqui, Jeane, esses dias que eu não estive aqui. E eu fiquei vendo muitas pessoas que vieram de fora. Uma irmã que pegou uma Uber e veio de Pernambuco. Passou o dia todinho aqui com elas. Irmã Elizabeth, Deus te abençoe, irmã Elizabeth. Isso é sacrifício, irmãos. E vocês sabiam que muitas vezes até os crentes locais não vai nem para a live. Não, depois eu vejo, depois eu acesso lá. Não está no YouTube, não está registrado lá no YouTube. Não, depois eu vejo. Eu já ouvi até gente dizer, não vou ligar a televisão não, para não gastar energia. Igreja! Oh! Aleluia! Aleluia! Então, queridos irmãos, o Senhor fala conosco nesta manhã, em Efésios 6,
partir do versículo 10. Olha, Paulo, ele não falou com a igreja de Éfeso para corrigir erros específicos. Ele falou com a igreja e proclamou os recursos espirituais. E é isso que Deus quer em 2023 para a igreja em Rio Lago. E é isso que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Oh, que a igreja busque os recursos espirituais. Para quê, irmã Tônia? Para cumprir o propósito de Deus. Para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria. Coloque temor e tremor nos nossos corações. Que reconheçamos que o poder de Cristo em nossas vidas é o suficiente. Que Ele é fundamental em nossas vidas. Que Ele é o Senhor de toda a terra. Que Ele é o Senhor do Brasil. Olha, o Brasil está agora, nas mãos de Deus. Está assim o Brasil, ó. Porque o Espírito está tratando conosco. É regeneração. Estão vindo aí coisas assustadoras. E você tem que buscar os recursos para poder suportar. Porque depois que nos revestirmos das armas espirituais, nós vamos fazer o quê? Ficar firme. Que esse é o conselho de Deus para nós neste dia. Deus abençoe seu povo.